Olá, hoje nós vamos falar um pouco do espírito. Na questão 23 do Livro dos Espíritos, pergunta que é o espírito. O princípio inteligente do universo. O curioso é que em evolução em dois mundos, ele diz que a célula é um princípio inteligente de feição rudimentar. Quando eu li isso pela primeira vez, eu achei um certo absurdo, porque eu não poderia entender a célula como um princípio inteligente, como nós. Mas eu estava vendo mais pelo lado do meu orgulho e da minha vaidade, porque, a rigor, todos os seres organizados conservam a sua individualidade. O homem conserva a sua individualidade, assim como a célula conserva a sua individualidade. E a questão é muito simples, ela está relacionada com a criação. Deus criou o homem simples e ignorante. Essa criação, ao contrário de que muitas pessoas pensam, ela se deu muito antes das cristalizações atômicas, de navegarmos no reino mineral, de passarmos pelo estágio do vírus, da bactéria, da célula. Em outras palavras, nós somos muito antigos e nós não sabemos disso. E precisamos viver muitas vidas para aperfeiçoar tanto aí sim o corpo espiritual, que está intimamente ligado ao espírito, para que um ajude o outro. O espírito ajuda no aperfeiçoamento do corpo espiritual, tanto quanto o corpo espiritual auxilia o espírito na sua trajetória como uma espécie de ferramenta, se assim pudermos descrever. Tanto quanto o corpo material é uma espécie de enxada em que nós utilizamos para a aragem do campo na terra até o dia de devolvermos essa ferramenta no momento da partida. Então, o corpo humano, o corpo carnal, não passa de uma simples ferramenta do espírito para o seu aperfeiçoamento. E, na época, perguntou-se, mas o espírito não conseguiria progredir sem um corpo material, sem voltar à Terra? E a resposta foi absolutamente não, é impossível. É necessário viver de novo. Voltando lá, visitando a pergunta de Nicodemos, como pode um homem, sendo velho, entrar no útero de sua mãe e nascer de novo? Então, o espírito, ele não pode ser confundido com o corpo espiritual. Num certo momento, Kardec faz a pergunta: o espírito seria imaterial? Imaterial não é o caso, responderam os instrutores.
eles seriam incorpóreos, porque se eles fossem imateriais, eles não existiriam. O espírito precisa, mesmo ele sem o corpo, sem o perispírito, sem o corpo espiritual, ele precisa de uma matéria muito tênue para que ele possa existir. Não há como dizer que o espírito seria imaterial. Ele tem uma matéria em que eles disseram aqui se tratar de uma matéria quintessenciada, ou seja, uma matéria bem tênue, bem digamos, razoavelmente sutil. E nós não podemos entender ou misturar espírito com corpo espiritual para que nós não venhamos a cair em contradições. De vez que espírito e corpo espiritual caminham juntos com um casal de mão dadas e a se eternizar projetando-se na evolução do cosmo infinito. Nós estamos agora aprendendo as primeiras lições do Espírito e vamos amadurecendo essa ideia até o momento em que de podermos entender que se trata de uma criação de uma inteligência maior, de vez que nós tivemos um princípio, nós tivemos o início na criação, mas nós não teremos um ponto de chegada. Não existe um ponto de chegada. A morte que nós tratamos, na verdade, é uma passagem. A morte seria, em outras palavras, uma grande mentira criada através dos séculos, em razão de vermos o corpo inerte a ser devolvido à Mãe Terra. E guardamos muita dificuldade de entendermos o que vai para lá do além-túmulo. Continuamos a existir, não em duas vidas, como antes se sugeriu, mas em duas faces. Nós caminhamos na face espiritual, quando estamos do lado de lá, e caminhamos do lado material, quando estamos do lado de cá, usando essa ferramenta para progredirmos, para subirmos em inteligência e em moralidade. E o espírito, na verdade, é uma criação que não cessa. Há uma inesgotável fonte de criação do espírito. Há espírito hoje sendo criado. E nós estamos aqui porque evoluímos. A célula, como princípio inteligente, ela está a caminho do homem. E
A inteligência divina é tão interessante em que eles dizem que a célula é a nossa amiga. Ela nos auxilia e obedece ao nosso comando, tanto no corpo material quanto no corpo espiritual, renovando-se por meio da morte. A célula morre, outra nasce em seu lugar. Existe um estudo científico em que a pessoa diminui de tamanho em razão da morte de uma célula da estrutura óssea, coluna vertebral, coxas e pernas. Morre uma célula dessa estrutura óssea e outra não nasce em seu lugar. E a ciência entende que o homem diminui de tamanho em função dessa situação. E precisamos, o espírito ele precisa da vida na Terra para que, caso contrário, ele não progrediria de forma nenhuma, porque ele precisa constituir, ele precisa trabalhar, ele precisa criar filhos, ele precisa passar pela infância, passar pela adolescência, passar pela fase produtiva e cair na decrepitude para granjear a humildade. É na decrepitude que o espírito ganha a humildade. Lá do outro lado, não seria possível isso. E se nós aproveitarmos de forma ordeira a nossa vida, o espírito chegará do outro lado com grandes possibilidades de crescimento e virtuoso progresso, ao contrário daqueles que se mutilam, daqueles que se vão pela janela do suicídio. Essas pessoas vão encontrar muitas dificuldades e, na qualidade de espírito endividado, terá que voltar com um programa, um roteiro muito mais penoso. Quando nós vemos pessoas que não têm como movimentar mãos, braços, pessoas que não conseguem enxergar, ouvir, falar, são pessoas que rebuscaram no passado uma atividade delituosa e que hoje necessitam de situações complexas para o aprendizado. Todos somos espíritos, todos somos imortais. Nós nunca teremos um ponto de partida, de chegada. E isso nós vamos entender melhor com o passar do tempo. Eu gostaria de finalizar nesse ponto,
Apenas finalizando, para que a gente possa separar o que é o espírito como chama e o corpo espiritual, que estão sempre juntos, que são imortais e que deverão voltar muitas vezes neste ou noutros mundos. Forte abraço.